Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Irmãos, eu quero falar rapidamente com vocês, me desculpe o cenário hoje onde a gente está, vai ter um pouco de ruído, que eu estou aqui na parte externa da casa e nós estamos de mudança, provavelmente sábado agora a gente se mude, então mas lá dentro tá uma bagunça, não dá para fazer muita coisa lá. Eu vou fazer aqui porque me senti impulsionado de dividir uma palavra de Deus com todos vocês. Está em Atos, perdão, está em Atos, capítulo de número 17 e o versículo de número 6. Atos 17, versículo 5, me perdoe. A palavra de Deus diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a madrugada, ajuntando a turba, alvoroçava a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. O fracasso espiritual da igreja. É sobre esse tema que eu quero falar um pouco com vocês nesse dia. O fracasso da igreja do século 21. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, vemos o que era a igreja e observamos o que temos agora, nós vemos um distanciamento abismal do que é uma igreja de Jesus Cristo, qual era a ideia de Cristo em fundamentar a sua igreja, fundamentar a sua noiva, e vemos o que temos hoje. Quando lemos Atos, vemos o que a igreja era e o que temos agora. O que tínhamos era uma igreja que não se curvava ao Estado opressor, que não tinha nenhum compromisso sobre qual César, qual imperador estava no poder. O que tínhamos era uma igreja que não se impressionava se era César Augusto, se era Nero, qual César que estava no poder, qual imperador estava no poder. Para ela pouco fazia diferença, era indiferente isso, porque ela sabia que o seu reino não era, ela pregava um reino que não era deste mundo. O reino que a igreja pregava não tinha nada a ver com Nero, não tinha nada a ver com a opressão romana. Eles oprimiam e a igreja continuava de pé, fazendo aquilo que ela foi chamada a fazer: pregar o evangelho, única e exclusivamente o evangelho, e nada além disso. Não importava o que o Estado proibisse, o quanto o Estado perseguisse, o quanto o Estado quisesse dizimar, mutilar, matar crente, isso eles faziam com primazia, mas a igreja continuava na sua marcha, a igreja continuava indo, a igreja continuava fazendo o que ela veio fazer: pregar o evangelho e ser odiada pelo mundo. Seus pastores eram homens cheios do poder de Deus. Onde eles chegavam, os habitantes, onde eles chegavam, os ambientes eram mudados, a hostilidade contra eles era tamanha, mas o poder de Deus superava o tamanho da hostilidade que vinha contra eles. Eram homens e mulheres formidáveis na presença de Deus. Eram homens de profundidade estendida diante de Deus. Estes crentes eram homens e mulheres odiados pelos ímpios. Não se via os ímpios dar as mãos a eles sem que antes mudasse para virar também crente. O mundo odiava a igreja. O mundo rangia os dentes contra a igreja. O mundo não queria que a igreja fosse partícipes em nada do que eles fizessem. Os crentes causavam medo. Os crentes
eram pessoas que causavam terror na alma de quem lhes via, porque eles eram aqueles que iriam rechaçar, proibir, eram aqueles que iriam, com a sua vida, sem a sua fala, dizer que o mundo estava errado. Eram homens de oração profundas, eram pessoas santas que não estavam muito importados em qual imperador estava no poder. Eles estavam importados em ser homens de oração, em ser mulheres de oração, em ser homens santos, mulheres santas diante de Deus. Eles não estavam lá importados se o imperador era com 9 dedos ou com os 10 dedos, ou se o imperador tinha um topete, ou se era careca. Eles não estavam importados com isso, eles estavam importados com quem os chamou para a grande obra. Eles estavam importados porque certo apóstolo disse, o apóstolo Paulo, para não ficar aqui nenhuma dúvida sobre o que eu estou falando, disse ao jovem Timóteo que aquele que foi alistado para a guerra não pode se embaraçar com os negócios dessa vida, com os negócios desse mundo. Ele não tem tempo para ficar embaraçado se o governo está de esquerda ou de direita. Ele não tem tempo para ficar embaraçado com nada disso, porque ele está disposto a cumprir o chamado daquele que o alistou para a guerra. Quem me alistou para uma guerra, e a guerra é contra todo tipo de pecado que venha contra a igreja, seja ele pecado de esquerda, seja ele pecado de direita, seja ele pecado de centro. Eles são pecadores e precisam ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Então perceba bem uma coisa: eram homens de oração profunda, eram pessoas santas, mulheres de oração profunda, mulheres santas, homens santos. E hoje o que temos? O que temos hoje? O que temos agora? Desculpe os ruídos externos, mas eu tinha que fazer este vídeo hoje, neste exato momento, porque minha alma está clamando. Depois da oração, a minha alma, esses dias, clamou para que eu fizesse esse vídeo aqui e mostrasse isto a vocês. Eu não estou interessado em quantos views esse vídeo vai ter, em quantas pessoas vão ver, mas eu sei que as pessoas certas irão ver esse vídeo e irão pensar: qual a distância entre nós e a igreja primitiva? O que a igreja primitiva tinha que a de hoje precisa ter? Ela tinha simplesmente 3 coisas básicas. Ela tinha a Bíblia, ela tinha a oração e ela tinha a santidade. É tudo que nós não temos hoje. O que temos hoje? Hoje confundimos culto de poder com som alto, instrumentos estridentes, pessoas pulando, pessoas em transe, pessoas fazendo assim, pessoas pegando na mão do outro e fazendo ciranda, e nós chamamos isso de poder de Deus. Nós chamamos culto com guitarra alta, com som alto, bateria alta, que a pessoa sai até meio surdo quando sai desses cultos. Nós dizemos: hoje o culto foi cheio do poder de Deus, foi um culto alegre, foi um culto para cima. Mas estas mesmas pessoas oram quantas horas por dia? São estas mesmas pessoas que pulam, que tocam, que dizem que sentiram o poder de Deus, que dizem que estão cheias do poder do Espírito Santo. São elas mesmas, a maioria delas, de cada 100 delas, acredito que 99 esteja assim. São elas que estão afundadas em pecados terríveis em suas vidas. Que poder do Espírito Santo é esse que não mudou você? Que poder do Espírito Santo é esse que não conseguiu quebrar a cadeia da pornografia na sua vida? Que poder do Espírito Santo é esse que não conseguiu arrastar você para as Escrituras, arrastar você para a oração, arrastar você para uma vida santa, arrastar você para uma vida de renúncia? Que tipo de poder é esse, gente, que a gente tem? Nós precisamos entender que entre a igreja primitiva e nós existe um abismo gigantesco. Existe um distanciamento abismal nisso aqui. Politizamos a fé. Agora confundimos as facções, agora confundimos as fiações. Confundimos tudo, pois achamos que para vencer as ideologias erradas devemos colocar o máximo de nossos políticos lá para fazer a frente, para representar a fé. Não, irmãos, para vencer a ideologia errada, vamos fazer o que sempre foi feito, vamos pregar a verdade, vamos pregar o evangelho de Cristo, vamos pregar o evangelho simples, vamos pregar o evangelho da cruz.
Sim, nós pastores somos culpados. Olhem como os jovens de hoje namoram. Vejam os namoros, comece por aí, pelas coisas basilares da sua igreja. Veja o namoro dos jovens hoje em dia. Veja como é. Entre o namoro de um casal de jovem crente e o namoro de um ímpio, qual a diferença? É beijo na boca, é mão naquilo, aquilo na mão, tudo igual o outro. Nós somos culpados. Nós não conseguimos observar e fazer separação entre o santo e o profano, em ensinar aquilo que não é politicamente correto, em ensinar aquilo que a Bíblia de fato diz que é pecado. Nós hoje temos maior terror em falar sobre o que é pecado em cima do púlpito. Nós nos rendemos às tradições que aí está. Os apóstolos tinham poder, mas não tinham dinheiro. Não é de se supor, irmãos, que o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo, morreu pendurado numa cruz, que os seus apóstolos primários, os 12 e Paulo, todos eles morreram pobres, e hoje em dia o que nós temos são pastores, apóstolos, bispa, sei lá, o que diabo você quiser que seja, andando de carro blindado pelo meio da rua. Não é de se supor que há algo de muito maligno nisso, não. Não é de se pensar que existe uma malignidade terrível nisso. Os apóstolos não tinham dinheiro, mas tinham poder. Os de hoje têm dinheiro, mas não têm poder. E como já falei, na falta de poder, colocamos qualquer bruxaria no lugar para seguirmos avante. Qualquer coisa serve. Colocamos copo com água, lama ungida, roda de capoeira dentro da igreja, psicanálise e hipnose, adivinhação de CPF, revelamentos, unção e caravana para Israel. Nós colocamos de tudo dentro da igreja, menos o poder de Deus, porque o poder de Deus, a pomba do Espírito Santo, filhão, partiu, já faz tempo. Foram vocês que não viram, como disse o profeta Jeremias em Lamentações, caiu a coroa da nossa cabeça e nós não percebemos. Caiu a coroa de Jerusalém caiu a coroa da cabeça dela e eles não perceberam. A mesma coisa para a igreja hoje. Eu levanto-me, coloco-me nos ombros de Jeremias e grito com a voz profética que ele teve e dizer: caiu a coroa da nossa cabeça e nós não percebemos. Vamos chegar no final de tudo e dizer que findou o verão, findou a cega e nós não fomos salvos. Será que vamos fazer isso? O que vemos hoje em dia? O que vemos hoje em dia é justamente isso. É dia do evangélico, é misturar santo com profano, é misturar Deus e o Estado. Somos hoje a igreja que mais tem tecnologia. Nunca na história da igreja, uma igreja teve tanta tecnologia. Olha eu aqui falando para quantas pessoas que eu nem conheço. Nunca a igreja teve tanta tecnologia, mas tudo que ela sabe apontar e passar hoje em dia é somente escândalo. É escândalos e escândalos e escândalos, um atrás do outro, escândalo. Não propagamos o evangelho na internet, só propagamos escândalo. Uma pergunta bem básica para fazer aos pregadores da sua igreja. Você que está me vendo, faça essa pergunta ao pregador da sua igreja. Vá domingo na sua igreja e pergunte ao pregador. Quando ele acabar de pregar, pergunte a ele: quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Toda, de capa a capa. Nós já estamos basicamente no meio do ano. Pergunte para ele: quantas vezes esse ano você leu a Bíblia inteira? Pergunte quantas horas eles oram por dia. Pergunte isso a eles. Faça esse desafio. Pergunte a eles: olha, uma vez no ano, quantas vezes vocês lêem a Bíblia toda? Quer levar isso ao culto? Pergunte ao seu pastor. Quantas vezes ele faz isso? O que temos hoje são pastores vendendo a noiva do Cordeiro. Em tempo de eleição, veja quantos candidatos vão subir em cima do púlpito da sua igreja.
Observe lá quantos candidatos que não tem nada a ver com a fé da gente, maçom, de outros tipos de fé estranha, que não tem nada a ver com a gente. Aí a gente diz, mas ele é do partido de direita, ele pode subir aqui porque eles defendem os mesmos ideais que nós. Não, irmão, nós não defendemos ideais, nós defendemos o que Cristo defendeu. O ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele pode ser contra aborto, ok. Ele pode ser contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ok. E a gente para por aí, porque ele não vai ser a favor de mudar de vida para seguir a Cristo. Evangelho é poder de Deus para mudança de vida da pessoa, para santificar a pessoa. Não resolve a pessoa ser contra a ideologia de gênero, não resolve a pessoa ser contra aborto, não resolve a pessoa ser contra isso, ser contra aquilo. Ele está indo para o inferno do mesmo jeito. Mas nesses tempos eles tomam o microfone da sua igreja e pregam lá, e falam lá, e falam, e eles são levados pelos pastores da igreja para fazer isso. Nós confundimos tudo, porque não temos mais poder de Deus nas nossas igrejas. A realidade é que nós não temos mais poder para nada. E aí, na falta de poder, a gente fica inventando essas diabruras e mais diabruras. Homens que na maioria são maçons, são gente envolvida com espiritismo, com sincretismo, com todos os outros tipos de religião, e a gente coloca no púlpito da igreja, dá o microfone para eles poderem falar. Eu tenho políticos que eu voto neles, mas pergunta para eles quantas vezes eles subiram no meu púlpito. Pergunta para eles quantas vezes eles foram em culto da nossa igreja e sentaram-se em púlpito nosso. Pergunta para eles melhor, quantas vezes o senhor foi na igreja do pastor Daniel, sendo candidato? Pergunta para eles, faz isso. Eu desafio a qualquer um fazer isso. Eu desafio qualquer um de vocês pegar qualquer político em cima do meu púlpito, tirar uma foto e me mandar aqui, ou no Instagram, ou no Zap, aonde você quiser. Eu desafio você. Você pode ter pastores aí que subiu no meu púlpito antes de ser político, mas depois que foi político, não, senhor. Não, senhor. Porque eu não confundo as coisas. Porque está na hora de alguém vir aqui e dizer: Jerusalém, Jerusalém, caiu a coroa da nossa cabeça e nós não percebemos. Essas pessoas nos odeiam, gente. Essas pessoas, na primeira oportunidade que tiverem para destruir com a noiva de Jesus, seja de esquerda, seja de direita, eles vão destruir com a gente. Eles vão acabar com tudo. Eles servem o mesmo sistema, que é o sistema do anticristo, é o sistema do diabo. Não se enganem com isso. Na falta de poder, inventamos qualquer coisa. Hoje em dia, as igrejas criam conselhos de pastores para capturar dinheiro público. E aí eu falei com alguns esses dias e eles me falaram assim: pastor, o senhor sabe, se a gente não pegar, a esquerda pega. Eu falei: sim, o que é que eu tenho a ver que a esquerda vai pegar dinheiro público? Eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu sou igreja. A igreja nunca precisou de financiamento público para fazer evangelismo. Ah, irmãos, para com isso. Você está chamando Jesus de burro? É isso mesmo, espertalhão. Você está chamando Jesus de burro, de imbecil. Você está chamando Jesus disso. Porque Jesus dividiu bem as coisas. Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus disse: o Estado é uma coisa e a igreja é outra coisa. Quando Pilatos, o dono do Estado romano, representatividade ali naquele dia da crucificação de Jesus, chegou a ele e disse: eu tenho o poder de fazer você viver ou morrer. Jesus disse: nenhum poder você teria sobre mim, rapaz. O meu reino não é deste mundo. Larga a mão de ser tonto. O meu reino não é daqui. Você acha que eu sou um rei? Se eu quisesse, meus súditos viriam aqui me tirar daqui. Eles não vêm porque eu não quero, eu tenho que passar por isso. Então perceba bem uma coisa: na falta de poder, inventamos dia dos evangélicos, colocamos a máquina de fumaça na igreja, na hora do louvor, fazemos os tolos confundirem lágrimas de emoção com arrependimento, arrepio com o poder de Deus, estamos confundindo tudo. O que temos hoje é uma apostasia total. Normalizamos o divórcio.
Igreja manda os seus líderes trabalharem em eventos ecumênicos junto com o Papa, como saiu aí há uns anos atrás, você viu megas igrejas, os pastores lá junto com o Papa em eventos ecumênicos. E o que estamos fazendo hoje em dia? Aonde estão aquele povo que em Atos dos Apóstolos foi dito, aqueles que transtornaram o mundo? Aqueles que transtornaram o mundo, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Aonde é que estão esses homens? Nós temos pregadores hoje, irmãos, é uma fantasia danada. Nós temos pregadores que não lêem a Bíblia. Nós temos dirigentes de ciclo de oração, quando as igrejas têm ciclo de oração, que não oram. Pergunte à moça do ciclo de oração de vocês, quantas horas a senhora ora por dia? Quantas horas a senhora ora de madrugada? Acabou isso tudo. Acabou isso tudo. Foi embora. Não tem mais. Quem viu essas coisas históricas na igreja viu, quem não viu, já era. Então eu rogo a você, meu amigo pastor, nós somos culpados dessa apostasia. Nós temos culpa nisso. Então está na hora de nos erguermos em uma voz uníssona, em uma voz só, em oração, e pedir a Cristo, aviva a tua igreja, avive a sua obra, nos dê força novamente, coloque vida dentro desse vale de ossos secos de novo. Profetize, pastor, dentro da sua igreja, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, faça isso. Traga o poder genuíno de Deus ao seu púlpito, não é pulo, não é grito, não é línguas estranhas, é esse livro aqui. Coloque esse livro como única regra de fé da sua igreja, traga a sua igreja para esse livro de volta o mais rápido possível, esqueça os políticos, esqueçam as barganhas, esqueçam os megatemplos, esqueçam tudo isso, volte-se para a oração. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso foi o que Jesus disse. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, ore, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Ele enquanto Ele está perto. Eu tenho feito disso uma missão, oração e evangelismo sempre. E eu rogo a você, busque a Deus, busque a Cristo. Se você chegou até aqui e quer nos ajudar, adquira esse livro aqui. Vai ajudar muito o seu ministério. Chama-se Cristo entre as Igrejas. Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu mesmo escrevi esse livro. E eu espero poder ajudar você. É um livro muito bonito, muito bacana. Eu espero em Cristo poder ajudar você e o seu ministério. Como adquirir está aí embaixo. Faz isso. Ajuda o nosso ministério. Nossa igreja é uma igreja bem pequena, não tem nem 20 pessoas, tem quase 10 anos e não conseguimos ainda ter nem 20 ou 30 pessoas nela. Mas nós estamos orando e estamos sendo fiel às Escrituras Sagradas. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E ore muito pela minha vida. Eu rogo a sua oração. Ore pela minha vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Ore pela minha família. Ore sempre. E se você tem algum desejo, algum pedido de oração, eu deixo o meu e-mail aqui também para você entrar em contato conosco. Peça a oração por lá, que nós estamos sempre orando por vocês. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.